Por que a renderização é muito bacana? Eu gosto que a renderização eu consigo ter uma noção mais completa do projeto, porque eu já tenho que experimentar e validar as texturas e os materiais, as especificações. E a gente consegue ter uma percepção se tudo está funcionando melhor, se aquelas espessuras que a gente estava usando realmente estão sendo instigantes o suficiente ou estão sendo realistas o suficiente, né? Porque às vezes a gente faz uma superfície que está muito fininha e daí o nosso olhar já diz isso aqui, acho que não vai, estruturalmente não vai funcionar, né? Então a gente já tenta deixar isso melhor. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é desenvolvimento de projetos usando a ferramenta de renderização. Como que a renderização pode nos auxiliar no desenvolvimento de projetos e como que isso é na prática desenvolvido aqui na Inglaterra, como que é desenvolvido no Brasil e como é desenvolvido na Itália, pelo menos do ponto de vista da experiência que eu já vivi. No Brasil, eu vou falar principalmente do meu escritório e na Itália também do lugar onde eu trabalhei, no escritório chamado OBR. Aqui no Reino Unido, eu trabalhei principalmente com 3 empresas: AHMM, a primeira, né, AHMM. A segunda foi de uma maneira, digamos, somente como um cara externo, né? Estava lá no Brasil e prestava serviço para eles, que é um escritório pequeno. A AHMM é um escritório muito grande em inglês. Hoje tem mais de 300 arquitetos, ou mais de 300 colaboradores, né? Parte deles são arquitetos. Depois eu trabalhei de maneira externa, remota, digamos, prestando serviço só para projetos para eles, que era um escritório chamado Queen Architects. É uma equipe de 10 profissionais, 10 colaboradores, né, em média. E depois, né, com o qual eu também colaboro até hoje, é o escritório Steve Trevelyan, que é um escritório, digamos, que tem cerca de 50 pessoas, né, cerca de 50 arquitetos. Arquitetos, design de interiores, designers. Então, esse tipo de equipe. No Brasil, então, eu fundei o escritório Mader Arquitetos, e esse escritório, o máximo de pessoas que teve fixa no escritório foi cerca de 7 profissionais, me incluindo. E nesse momento, sempre trabalhei também com profissionais terceirizados, né, que dão suporte eventualmente. Hoje a minha equipe é totalmente terceirizada, então não tem ninguém interno, digamos assim, né, full time recebendo salário. Então hoje em dia cada projeto que aparece faz uma contratação por projeto, né, ou por performance, alguma coisa assim, tá? Por entrega. E na Itália eu trabalhei no escritório chamado OBR, que é um escritório que tinha na época cerca de 15 a 20 arquitetos. Hoje acho que está bem maior. Hoje deve estar perto de 40, né? Eu não sei como que eles estão depois dessa crise, né? Depois desse momento Covid, que eu acho que devastou bastante a economia italiana, né? Acho que eles sentiram bastante. Então eu não acompanhei como eles estão depois desse momento. Mas antes, no momento pré-Covid, eles estavam sempre muito bem, cerca de 50 profissionais, com muitas obras fora da Itália, né? Um escritório bem contemporâneo, sou muito fã deles. Eu sou extremamente grato pela oportunidade de ter trabalhado com eles. Antes de me formar, na verdade, eu trabalhei no escritório em Porto Alegre, que tinha cerca de 70 profissionais. Era um escritório de design que tinha um setor de arquitetura. É um escritório chamado GAD Design, GAD. Eu acho que ele até hoje funciona. É um escritório de branding. E esse escritório, ele atendia grandes clientes, né? Ou atende talvez até hoje, tipo essas operadoras de telefone celular, tipo Magazine Luiza, esse tipo de cliente, né? Que eles atendem. Então tem desde varejo, grande varejo, até mesmo restaurantes chiques, eles também fazem, tá? E nesse escritório também, então cerca de 70 profissionais na época, a qual eu trabalhava. Então eu também vou estar trazendo como é que usava a renderização nesse processo. Casualmente, em todos esses escritórios eu trabalhei com projetos, desenvolvendo projetos usando a renderização, em todos eles. Não o tempo inteiro. Na Itália eu trabalhei, digamos, metade do meu tempo em projeto executivo e metade do meu tempo em produção de imagens.
Na HMM, né, AHMM também, eu trabalhei, eu acho que cerca de 30% do meu tempo em projeto executivo e 70% do meu tempo em imagens. No meu escritório em Porto Alegre, daí eu sou o fundador, né? Daí eu fazia muito pouca imagem, praticamente as imagens que vocês vão ver no site, a maioria das imagens que estão ali, elas são feitas pela minha equipe, né? São estagiários ou arquitetos recém-formados que entravam e eu treinava eles, né? Eu ensinava a ferramenta de renderização para eles, ensinava o processo e eles faziam. Então, poucas delas eu realmente fiz. Então, todo mundo mete a mão, né? Eu também metia a mão, finalizava muitas vezes, mas eu não fazia desde o processo. Então, eu como um dono de um escritório, né, um gestor, então eu tenho que fazer de tudo, né? Tem que deixar o barco andando, digamos assim. Esse é o intuito de quando tu abre um negócio e tem equipe. Então, eu não tinha muito tempo para ficar o tempo inteiro renderizando. Agora, aqui na Inglaterra é diferente, né? Eu tenho um caráter, eu trabalho na criação dos projetos. Eu não crio os projetos sozinho. Eu apenas trabalho junto com a equipe de criação. E criação, casualmente, é o que eu mais gosto. E então eu adoro estar participando, entendendo qual é o mindset deles na parte criativa e adoro isso. Na Itália também, quando eu trabalhava na parte de imagens, ou eu estava finalizando, não, ou eu estava trabalhando nos conceitos de projetos, principalmente de concursos. Essa parte de criação muito bacana, né? Porque era como realmente nasciam os conceitos, era muito legal. E também na parte mas em compensação eu aprendi muito fazendo executivos na Itália, principalmente, porque eles têm detalhes muito minimalistas. Então eu tive que entender o que eles acreditavam por ser um detalhe elegante, e até hoje eu carrego comigo isso quando eu vou fazer qualquer conceito de projeto, até mesmo quando eu vou estar trabalhando na renderização. Então toda essa experiência é muito válida, tá? Por que a renderização é muito bacana? Eu gosto que a renderização eu consigo ter uma noção mais completa do projeto, porque eu já tenho que experimentar e validar as texturas e os materiais, as especificações. E a gente consegue ter uma percepção se tudo está funcionando melhor, se aquelas espessuras que a gente estava usando realmente estão sendo instigantes o suficiente ou estão sendo realistas o suficiente, né? Porque às vezes a gente faz uma superfície que está muito fininha e daí o nosso olhar já diz isso aqui, acho que não vai, estruturalmente não vai funcionar, né? Então a gente já tenta deixar isso melhor. Ou então coisas que a gente, quando está fazendo o nosso desenho técnico, a gente acha que vai estar sempre super bacana e vai estar empolgante. E, por exemplo, quantas vezes já fiz um balanço de 2 metros de varanda, né? Então eu tenho um pé direito de 2,60 nas minhas casas, em geral, numa sala. E daí eu vou fazer um balanço do pavimento superior de 2 metros. E eu tô jurando que eu tô, né? Eu muito confiante que aquilo vai ficar muito bom. Só que quando eu levo para renderização, levo para o render, faço um renderzinho com uma luz mais realista, começo a botar materiais, começo a botar uma câmera no ponto de vista do observador realmente, uma câmera no meio do pátio, que é onde realmente as pessoas vão estar vendo a casa, ou onde o fotógrafo realmente estaria tirando essa foto. Daí eu vejo que aquele balanço de 2 metros não é suficiente, né? E daí eu tenho que pegar e rever, arrumar toda a planta baixa, aumentar as áreas, criar um balanço maior. Daí se eu tenho que cair para um balanço de 2,60, ou desculpa, 2,5 por aí, já começa a ficar mais empolgante. Se eu tenho oportunidade, dependendo da estrutura, dependendo da situação, eu posso tentar ir para um balanço de 3 metros, eu já começo a estar abusando, forçando a questão estrutural. E então, como vocês podem estar vendo no meu discurso, eu não estou simplesmente buscando um render realista por ser realista. Eu estou buscando uma arquitetura emblemática, eu estou buscando uma arquitetura que consiga comover o meu cliente e mostrar minha arte. E, digamos, testar minha arte, inclusive. Porque às vezes a gente faz uma arquitetura e um projeto, e a gente acha que está sendo bem legal, e quando a gente vai validar ele no render, a gente descobre que não está tão bacana assim quanto a gente pensou que estava saindo. Quando a gente renderiza, a gente tem a oportunidade de, antes de apresentar para o cliente, de ajustar isso. E essa que é a grande mágica da renderização. Tu não precisa avançar muito para ajustar. Quando a gente começa a estudar startups, eu adoro estudar startups, né? Eu adoro estudar negócios. E quando eu estou
tô lendo, me deparando com algum conteúdo, algum livro que é sobre startup, ou aquele livro muito famoso, Startup Enxuta, né? Ele fala muito do MVP, que é o mínimo produto viável, que quando tu vai lançar um produto no mercado, primeiro, antes de deixar ele totalmente pronto, tenta lançar do jeito que dá, né? O mínimo para estar funcionando, para tentar validar, ver se aquilo tem resultado ou não. E a renderização é exatamente esse o conceito. Tu tenta validar a tua ideia de maneira mais rápida possível, antes de tu pedir para todo o pessoal ficar desenhando e ficar otimizando planta baixa, ficar otimizando estrutura, antes de mandar essas bases para o estrutural já começar a fazer os primeiros lançamentos, tu já descobriu na renderização que aquilo não está tão empolgante quanto tu queria. Eu acho que isso é mágico, tá? Quando tu tem esse poder de estar vencendo o tempo, né? Isso é muito legal, principalmente quando tu vive isso. E é exatamente isso que eu participei, exatamente isso que eu fiz na Itália, exatamente isso que eu fiz no GAD 1000 anos atrás, de uma maneira bem mais básica. É exatamente esse era o meu dia a dia, eu da minha equipe, né, no meu escritório Mader Arquitetos em Porto Alegre. É exatamente esse o dia a dia também que eu participo aqui em Londres, com todas as empresas aqui. A gente está usando a renderização para estar validando ideias. Se a gente capricha um pouco mais essa renderização, a gente pode estar construindo um belo portfólio. Uma coisa é, tu olha as imagens bacanas do Pinterest e tu adora isso. Outra coisa é ver como que aquelas imagens bacanas, tu mistura tudo e vê o que que dá. E é isso que a gente está fazendo. E ao mesmo tempo, essas imagens, se elas já são feitas com muito cuidado, elas também vão estar vão estar sendo usadas com uma coisa que eles chamam de marketing views. Marketing views, aqui na Inglaterra é como se chamam as imagens, ou para tu vender o imóvel, né, para tu vender aquele imóvel, ou para tu, aqui no nosso caso principalmente é para conseguir inquilinos, né? Então tem um investidor que é dono de todo o prédio e ele vai alugar esses espaços. E daí ele quer ter o inquilino, que são, sei lá, um grande prédio pode ter cerca de 3, 4 inquilinos, ou pelo menos 2 grandes inquilinos em todo o prédio, e depois vai ter umas salas menores que eles alugam, sei lá para quem. Mas, a grosso modo, a grande parte do prédio já vai estar alugado antes de eles começarem a obra. Esse é o segredo e esse é o padrão inglês. Então, os caras aqui são os pais do capitalismo, né? Então, o capitalismo, sei lá com quem nasceu, se foi com Adam Smith, é um economista liberalista inglês aqui, ou até antes dele, talvez. Então, as cidades nasceram aqui, né? Pelo que eu me lembro do mercantilismo, acho que foi aqui na Inglaterra também que nasceu. Então aqui eles têm esse berço de negócio e é muito inteligente isso. Então eles fazem o empreendimento, eles acham todos os inquilinos assinaram o contrato, aí sim eles vão começar a obra. E qual que é a coisa mais genial disso? O inquilino, um grande banco, uma grande empresa, ele vai ver aquelas imagens e daí o inquilino, ele pode inclusive, se ele tem uma parcela muito grande do imóvel, ele pode sugerir a mudança do projeto. Ele pode sugerir, então, o pessoal nem fez o detalhamento executivo ainda do projeto, muito menos compraram aquelas coisas, muito menos encomendaram o piso de tijolo, muito menos fizeram tudo isso. Então, se ele tiver uma parcela grande no negócio, ele vai sugerir e vai... eu alugo, mas se vocês fizerem uma entrada separada para mim, tá, isso vai ter um custo, então eu vou ter que, né, a gente vai alterar todo o projeto e daí a gente vai alugar mais aquele espaço ali, então a recepção vai ficar menor, e daí tu vai ter um outro espaço. Então eles alteram todo o projeto e nisso o escritório de arquitetura também já pode ter uma oportunidade de cobrar mais por esse ajuste de projeto, porque o projeto já está bem evoluído, já pode ajustar, é uma oportunidade de cobrar um valor extra. O investidor ele fica feliz em pagar aquele valor extra porque ele conseguiu um inquilino que quer tudo aquilo, né? Então já vai assinar um contrato. Então essa é a mágica dos negócios, assim, que eu consigo entender muito bem aqui na Inglaterra, né? Nada é caro desde que tenha uma fonte pagadora por trás. Então, às vezes, nossa mentalidade de escassez brasileira, ela tem aversão à mudança, não quer achar que toda mudança é uma derrota, né? E não é verdade, né? A mudança é uma evolução e a gente pode perfeitamente ganhar dinheiro com a mudança. Isso que é o mais legal. Camila, por que o modelo 3D permite ver erros do projeto? Exatamente. E o que é o erro, né? Essa palavra erro, a gente tem aversão a erro, né? E o erro faz parte do processo. Não sei lá, é bom errar. Não sei, errar e viver. Eu sempre brinquei, né? No escritório eu usava essa analogia, né? Não é uma analogia bonita, mas com a minha equipe lá em Porto Alegre eu falava que a gente não precisa ter aquele tiro de sniper, né? Sniper é aquela arma que matou o Kennedy, né? Que é num tiro certeiro, com uma lente telescópica,
tu resolve ou mata o que tu quer matar lá, sei lá o que tu quer fazer, tá? É uma analogia feia, mas... Então, seria isso. A gente não precisa acertar um projeto como se fosse um tiro de sniper, que é na primeira tentativa o projeto tem que ficar maravilhoso. É o contrário, a gente tem que deixar que flua todas as condições, as diretrizes do projeto, deixar que as forças atuem no projeto, seja as forças da prefeitura, seja as forças econômicas do cliente, seja as forças culturais da população que está inserida, seja, sei lá, diversidades que nem agora, né? A gente está preparando as imagens desse edifício, que é um edifício corporativo, e eu falando com o pessoal aqui, né? Tive uma reunião hoje de manhã, e eles comentaram, conversando com eles, o que a gente põe, coloca várias mesas de trabalho, né? Ou coloca um espaço mais descontraído, e daí um dos diretores aqui falou, pois é, agora nesse momento pós-Covid, né? Pós-pandemia, a tendência é que não tenham muitas mesas de trabalho uma ao lado da outra. Então, o que significa isso? Que bom que a gente está fazendo essa imagem agora, sabendo que o mundo está mudando, e esse projeto e esse empreendimento ele vai estar muito mais adaptável para essa condição de pós-pandemia, né? Em que as empresas vão ser mais híbridas, em que vai ter parte da equipe trabalhando no local e vai ter parte da equipe trabalhando remota. Então, essa equipe que trabalha remota, talvez ela vai ter que eventualmente estar visitando o local para estar adquirindo a cultura, fazendo relacionamentos com as pessoas, fazendo aquelas reuniões. Então, talvez vai ter muitos espaços que vão ser mais de reuniões e menos aqueles espaços que é uma mesa, uma estação de trabalho ao lado da outra. E então essas mudanças faz parte. Isso aí, né? Vai voltar? Não vai? Não sei, né? Então ninguém sabe, mas esse é o momento que temos hoje. Então a gente não precisa ter medo de erro e simplesmente deixar que tudo venha e que a gente simplesmente surfe a onda do momento, tá? Pensa o seguinte, quem está do outro lado é um humano, né? É um consumidor, é um cliente. Nós somos o instrumento que está querendo tentar atingir o sonho desse cliente, o objetivo dele. O que a gente precisa fazer é acertar isso. Só que ao mesmo tempo que a gente quer acertar o objetivo do cliente, a gente também quer construir a nossa marca e nossa identidade. Que para o cliente isso não é importante. O cliente só quer, digamos, no meu caso, ele quer a casa dos sonhos. E eu, além de fornecer a casa dos sonhos para o cliente, eu também quero construir e reforçar minha marca. Para o cliente, se eu simplesmente fizesse uma casa que é igual a da revista que ele descobriu lá, que é muito bonita, para ele até estaria cumprido o que ele gostaria, né? Só que para mim não. Eu quero uma coisa que é maior do que isso, tá? Eu quero construir minha marca, criar minha arquitetura autoral. Eu quero que alguém que olhe um projeto meu diga, nossa, esse projeto é do Leonardo. Se não é do Leonardo, é de um cara que está se baseando, inspirado no Leonardo, né? Mas esse aí, por tantos detalhezinhos, tão coerentes, deve ser do Leonardo. Então, isso é arquitetura autoral. Tu consegue identificar o autor. Tu vê um Picasso, tu vê que aquilo é um Picasso. Tu vê uma Zaha Hadid, tu sabe que aquilo é uma Zaha Hadid. Tu começa a ter traço, tu começa a ter o estilo, né? E esse estilo tem um autor. Então, alguém pode ter plagiado, mas tem um autor. Isso é arquitetura autoral. E isso tem valor, daí tu é um artista. Como é que tu vai fazer isso? Precisa da renderização. Outro jeito de fazer, não tem como, hoje. Antigamente, usava aquarela, usava desenho à mão, era tentativa e erro, o arquiteto tinha que ter muita presença de obra, né? Então, antigamente, o arquiteto era o cara da obra, o render era na obra. Ele fazia testes na obra. E o arquiteto ficava muito bom depois de muito tempo, porque as primeiras obras eram os MVPs deles, né? Os primeiros clientes. E depois, com o tempo, é que eles acabavam evoluindo e acabam fazendo as obras mais geniais com o passar do tempo. Só que hoje a gente tem a ferramenta, né, que a gente pode simular essa realidade através da renderização. O que eu faço no Brasil, o que eu fazia na Itália, o que eu ainda faço aqui na Inglaterra é exatamente essa lapidação dos projetos usando a renderização. Isso que é genial, tá? Para todos vocês que estão querendo evoluir suas carreiras, tanto alguém que quer trabalhar no exterior, isso é um nicho muito, muito importante, né? Para quem quer trabalhar no exterior, porque tem pouquíssimos arquitetos que
que sabem arquitetura e renderização ao mesmo tempo. Tu quer turbinar o teu negócio, tu quer deixar o teu negócio mais atraente, para tu começar a contar histórias com os teus projetos, tu precisa da renderização também. O que o pessoal fala muito, né, dos renders realistas. Então, o render realista por si não vai vender. A história que tá nos renders sim vai vender. Tu não precisa botar uma pessoa, não precisa botar uma criancinha brincando no centro da sala. Se tu quiser, tu pode botar. Mas tu poderia também botar só um brinquedinho na casa, que isso dá a entender que ali por ali tem uma criança vivendo nessa casa, entendeu? Então, esses pequenos detalhes, isso é um storytelling em imagens. São detalhes que tu coloca. Tu tem que ter muita empatia com o teu público, porque às vezes tu vai lá, coloca sei lá, tu acha, eu vou fazer um negócio pro alto padrão, então eu vou botar aqui um copo de whisky em primeiro plano. Só que às vezes tem que saber se o teu cliente bebe, né? Se ingere álcool, tem muita gente que está deixando de ingerir álcool, ou sei lá, ou então tem alcoolismo na família, e daí aquele copo de uísque tu tá jurando que tu tá abalando, né, no teu storytelling, e na verdade, né, tá tendo uma repulsa até pelo cliente com aquela ideia,